Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live Construindo um Dia Melhor. Vou fazer aqui o comentário agora, gente. Construindo um dia. Como é que você constrói o seu dia melhor, gente? Me conte aí, um dia melhor. Deixa eu fixar aqui o comentário, fixando. Vamos chamar aqui a Gláucia. Porque aqui é uma frequência da felicidade, da alegria aqui, para poder estar escutando e tal. Já fiz algumas práticas. Bom dia! Bom dia! Como vai, Nara querida? Cada vez melhor, já fiz umas práticas já dei uma elevada na energia, né, gente? Porque a gente precisa praticar, né? Porque se não praticar, não tem diferença. É isso aí, também, né? É a primeira coisa hoje, porque a gente sente, né? A gente sente assim, tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa. Nossos sentidos estão aí para isso, né? A gente não sabe exatamente qual o sentido que capta, né? Mas a gente capta que algo está no ar e mexe lá dentro. Então a gente precisa dar uma ajustada, dar uma alimentada nos nossos hormônios para que eles estejam no nível que a gente quer. A gente conduz eles, não é não? Oh, com certeza, eu já liberei hoje serotonina, porque eu já fiz o mantra da gratidão, eu já liberei endorfina, dançando, ainda coloquei agora a frequência da alegria, deixei aqui entre a live com a frequência da alegria, né? Mas eu já dancei, já, rap. É isso. E É você já isso. sabe como é que você tá? Oi? Como é que você tá? Quais Eu, foram as práticas que você fez? tá, eu tô ótima agora. Então, eu já cheguei hoje, já dei uma pesquisada na placa, algumas coisas, que aí eu vi que já não estavam positivas, e aí depois de pesquisar, eu já dei uma alterada no campo, já ouvi, já ouvi uma música também, né, que dá uma condicionada, né, ela ativa o nosso cérebro, e a gente é assim, né, a gente pode obter essa frequência, as frequências estão dentro da gente, né? A gente produz a química, né, Nara? Então, mas produz como que a gente produz essa química? Tem várias formas, né? Tem várias. Mas a principal dela é a nossa mente. Porque sem a nossa mente, a gente não faz nenhuma ação em função dessa mudança, né? Então, por exemplo, para eu fazer essa prática hoje, para melhorar o meu estado energético e emocional, eu preciso saber na minha mente que eu tenho como sair de qualquer caminho que não esteja tão bom quanto eu quero, né? Então a gente precisa primeiro de tudo, bom dia aí, quem está entrando. Hoje a live Bom é dia, sobre bom a dia. alegria, né, Nara? É a alegria, É, esse estado emocional fantástico. Pode falar, Narinha. não, e aqui é construção, né? É a construção, né? E aí a gente tá aqui construindo com vocês e mostrando o que a gente faz no dia a dia. Porque assim, gente, se a gente não fizer nada, a gente não vai ter nada disso, você não vai ter esse sorrisinho aqui agora, sabe? Esse movimento, já, sabe? Então, assim, a gente precisa praticar. Vamos nos apresentar, né? Sejam muito bem-vindos a todos a mais uma live, Construindo um Dia Melhor, comigo e com a Gláucia. A gente está aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe e que funciona. Só que a gente tem que ter persistência, tá, gente? Persistência. Constância, para que você veja a transformação, né? A gente é influenciado pelo meio sempre, mas a gente pode mudar isso e a gente faz prática. Eu sou Nara Oliveira, PRM Coach, Master. Hoje compartilho a minha vida entre o mundo corporativo e o PRM Coach. E estamos aqui para poder ajudar cada vez mais vocês. Se tiver alguma dúvida, tiver algum tema de live, faça para a gente também, tá? Que a nossa criatividade tá lá, é a mil, mas assim, é tanta coisa que a gente
está fazendo uma live de meia hora, né? Para poder ser bem objetiva e na prática. Porque funciona. Agora a gente tem que ter persistência. Ah, uma coisa. Tem dia que a gente não quer fazer nada, nós somos seres humanos. E a gente se força a fazer, né, Glaucia? Então, bom dia, meu nome é Gláucia Gomes, eu sou PRM Coach Master também. Tenho já algumas formações na área do desenvolvimento humano, também trabalho no mundo corporativo, mas eu amo essa área do desenvolvimento humano. E sabe, Nara, o que sempre me chamou a atenção foi assim, eu não vim de uma família que tinha esse hábito de focar nas coisas positivas, né? A grande maioria de nós, as famílias se reúnem para compartilhar alegrias, mas também falar de problemas, né? Aí conta o problema de um, aí quer ajudar o outro, conta o problema de outro, né? E geralmente são histórias tristes, né? Não são histórias alegres, né? Eu brincava com a minha mãe, ultimamente, antes da minha mãe partir, eu falava assim, mãe, você. Todo mundo compartilha, porque ela era uma mulher de oração, assim, sabe? Todo mundo queria que ela resolvesse o problema de todo mundo, ninguém queria fazer sua parte, né? Então, sabe aquela pessoa tá com problema, chama alguém para orar, para fazer, né, alguma coisa por ela. E minha mãe tinha um coração, assim, muito maravilhoso, muito bondosa e muito de oração. Só que o resultado disso, ela acabou tendo uma depressão bem forte e passou um tempo da vida dela que ela não compreendia o porquê, né? Porque ela era uma pessoa muito conectada com Deus. Mas o que que acontece, gente? Nós somos que nem um baldinho, né? Se a gente se alimenta de informações negativas, mesmo que a gente não queira, né? Vem um deposita uma informação ruim, vem outro. A gente assiste um filme que tem uma informação negativa, houve um programa, aquilo vai depositando no nosso baldinho, e tem pessoas que falam assim, não, não tem importância não, ver um filme de terror, não, não tem importância não. Ah, ver isso, não, não tem importância. Só que esse baldinho vai enchendo. Tem uma hora que ele encheu e transborda. E a pessoa não se dá conta que foi tanta informação negativa depositada ali que ela já não consegue mudar o cérebro de caminho. E aí ela precisa de uma ajuda profissional. Ela precisa, às vezes, ela precisa até de remédio. É que hoje a gente conhece um método que dá para resolver sem remédio, mas ela precisa fazer uma transformação, inclusive na parte física, que são nas glândulas, porque a glândula recebeu tanta informação e ela se condicionou naquele canal de produzir a química negativa, né, que é o contrário da endorfina. Então, ela está habituada a produzir uma química negativa e a pessoa não sabe nem o porquê. Às vezes, ela está triste, ela não consegue sorrir, ela está, né? Então, existe como a gente construir esse caminho da alegria, independente da situação? Nara, existe? Sim, como sim, existe. Existe. Existe Explica um fazendo pouquinho, prática, né? se observando, se alimentar de coisas boas, largar um pouco esse noticiário, né? Ao invés de ficar lembrando só dos desafios, lembra das alegrias, aquele momento que você estava muito feliz, sabe? A que comprou, agradecer pelas coisas que você tem, as pequenas vitórias, eu consegui comer uma picanha que eu queria, sei lá, né? Nossa, que bom, sabe saborear, olhar, botar o olho no lugar que você quer, naquilo que vai trazer paz. Porque quando nós nos conectamos com aquilo que a gente não quer, e que a maioria acaba que acontecendo isso, por isso que a gente está com cada vez mais pessoas tristes, mais doentes, a gente acaba atraindo, né? Aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, assim, a gente é um trabalho diário, e toda hora, na verdade, né? Tipo, observar. Se observar o que você está pensando. Para e pensa hoje, como é que são os seus resultados? Como é que a maioria do seu dia? Como é que você faz? Né? Como que você está se conectando? E depois fala pra gente, via direct, para mim, para a Glaucia, nos nossos instas, como é que está fazendo para você? Porque se eu começo a pensar a coisa ruim, daqui a pouco eu estou triste, daqui a pouco eu não quero fazer mais nada.
Mas se eu penso, nossa, eu fui uma picanha gostosa, aquilo, sabe? Pô, salivou e você ficou feliz, porque você conseguiu comprar aquilo. É uma pequena vitória? Talvez seja, ou talvez não seja, seja muito pequena, mas a vida está nos pequenos detalhes. A gente não tem que ser feliz lá na frente, quando a gente tiver, sei lá, uma BMW vermelha, me veio isso na cabeça. Não, gente, é o processo, sabe? Mas isso é construção. É diariamente, né, Glaucia? Então, assim, é o olhar para aquilo. Ah, bebi uma água, agradece, ao invés de, nossa, que água ruim, sei lá. Agradece, abençoa a água, né? Então, é o se observar. Isso a gente faz. É desafiante. Te digo que é desafiante, mas é possível. Não é, Cláudia? Você sabe, você estava comentando do processo. Tem muitas pessoas, né, que pensam assim: ah, quando eu terminar uma faculdade, eu vou ser feliz, ou quando eu casar, ou quando eu tiver um filho, ou quando o meu filho se formar, ou quando eu me aposentar. Tem pessoas que colocam sempre a felicidade como um objetivo futuro, né? Bem, não é assim que funciona, porque a Nara comentou, é na jornada, né? A gente pode ser feliz no aqui e agora, tá? Então a gente já ouviu falar muito, né? A gente ouve muito falar, ai, aqui e agora, ser feliz aqui e agora. Como que isso é possível? É possível quando a gente toma consciência de que nós somos um ser espiritual, tá? Que habitamos nesse corpo. E nós escolhemos essa experiência. Então, a primeira coisa que nós precisamos tomar consciência é que nós temos um espírito que tem um poder infinito e que a gente não sabe nem direito que poder é esse, tá? Só que ele, ele se sujeita às nossas escolhas, né? O que a gente vai querer experimentar. E quando a gente toma consciência disso, que a gente pode escolher qualquer experiência, positiva ou negativa, o nosso espírito vai lá, ele tá junto, ele vai passar por essa experiência com você. Então, é bom, a gente pode escolher uma experiência agradável e feliz. Uma coisa que é interessante, que eu acho que é importante falar nesse momento, tá? Bem importante, porque pode parecer estranho, né? Falar assim, o que essas duas moças aí estão falando de alegria em plena situação que a gente está passando, né? Bem, eu vou tentar explicar essa possível pergunta, né? Que pode habitar o cérebro de alguém aí. Bem, a vida é um presente, né? E eu tô falando isso porque eu tive a perda de pai e mãe próximas, recente, não exatamente agora, mas muito próximas. E a gente não é treinado para isso, para esse momento de desligamento. Ninguém ensina pra gente. É a coisa mais certa nessa vida, né? Porque, assim, nascer é incerto, mas depois que você nasceu, tá certo que a gente vai embora. Isso é a coisa mais certa. E ninguém se prepara nem para organizar isso, esse momento. Tem pessoas que se vão e deixam uma confusão para a família resolver, né? Então, bem, mas como que a gente pode ser feliz tendo algumas desconexões, assim, pessoas queridas, amadas que se vão, né? Tudo é a nossa mente que conduz, né? Então, a nossa mente, ela é como um GPS, né? Se a gente programar ela, vai para uma praia legal, ela vai. A mente conduz as nossas emoções, né? Se a gente programar a mente para ir para um lugar pedregoso e difícil, ela vai e a gente vai sentir isso nas emoções e no corpo. É assim que funciona. Então, quando a gente perde alguém querido, dá para vivenciar, a gente pode vivenciar esse momento de luto menos sofrimento e buscando a alegria dos momentos felizes juntos, agradecendo. A Nara falou da gratidão. A gratidão, ela tem uma frequência tão alta de energética mesmo, né? Então a gente vai para um outro nível de energia, ao invés de se lamentar e de olhar o que a gente perdeu, a gente pode agradecer pela vida daquela pessoa
que esteve com a gente tanto tempo e lembrar dos momentos bons, como se ela estivesse com a gente. Então, mesmo na situação que a gente acha mais desafiadora e mais difícil, é possível a gente restabelecer a nossa energia, nossas emoções que o corpo vai sentir e começar a treinar a mente a conectar com a gratidão e com a alegria da vivência daquela pessoa, do privilégio, né? Da gente ter vivido com aquela pessoa. Então, essa é uma das formas para essa situação, tá? Que eu pensei em trazer aqui, porque a gente sabe que tá todo mundo, tem muita gente passando por esse momento agora, né? Então, é possível? É possível através do caminho da gratidão, da conexão com gratidão e com amor, né? Narinha, É, sim, é possível. É, você, se parar para pensar aí, quando você amanhece seu dia não muito legal, e se você alimenta isso, nossa, meu dia não vai ser legal, meu dia vai ser pesado, nossa, eu quero terminar logo esse dia. Qual é os sentimentos que você tem? Você consegue estar alegre, dar um sorriso, você pode até dar um sorriso. Oi, tá tudo bem, né? Mas assim, como é que você se sente durante todo o dia? Vale para pensar, assim, de se observar na verdade, né? Um dia quando você não começa muito legal, gente, tem dia que eu não tô com vontade de fazer nada, mas aí eu me esforço, porque eu sei que eu vou melhorar, né? A gente, a gente se conecta vibracionalmente com várias pessoas, né? Um campo energético. Então, assim, se eu não mudar isso, eu vou ficar triste, eu vou ficar, as pessoas falam comigo dia de segunda-feira. Bom dia. Aí eu, cara, o que é isso? Velho, acordo fazer meu mantra da gratidão, agradecendo, abençoando a minha comida, sabe? Jogar boas vibrações para minha, para meu. Gente, quantas pessoas queriam e não tem hoje um lar, não tem uma comida, tem uma roupa para vestir? São pequenos detalhes que a gente está tão acostumado com isso que a gente não consegue agradecer. As pessoas que trabalham comigo no corporativo, elas acabam. Eu dava um dia desse trabalho com número, né? Ai, uma diferença. Eu fiz, ai, daqui a pouco, yes! O povo olha assim pra mim e diz, o que é isso? Eu fiz, vibrando, eu consegui. Já achei essa diferença. Então, assim, são as pequenas, sabe? As pequenas, ao invés de estar reclamando, meu Deus, eu paro, fui beber uma água, uma frutinha, comer alguma outra coisa, e depois e agradeci, sabe? Agradeci porque eu consegui sanar aquela minha pendência do trabalho. Então, assim, é isso, é uma construção, né? É, e, tipo, tento levar a minha alegria, a minha felicidade para as pessoas. Quando a pessoa me diz uma coisa, aí eu falo assim, gente, e se essa situação for assim? Lembrei de um exemplo aqui. A gente fui no shopping almoçar com as amigas, na hora do almoço, e na hora do almoçar, na hora do almoço, né, gente? Foi mal, mas é bem redundante. No trabalho, no dia da semana, e aí a gente viu uma mulher com um bebezinho pequeno. Aí as meninas que são mães falaram assim, nossa, como ela maluca vir pra cá no shopping, né? É, assim, com um bebezinho tão pequeno. Aí só potencializou o ser maluca. Aí eu falei pra mim, gente, vocês já pararam pra pensar que ela tá aqui nessa cidade sozinha, precisou comprar um remédio, precisou se alimentar e não tem ninguém para deixar o bebê, precisou vir. Era uma situação de extrema emergência e urgência. necessidade, né? Olha, E aí as pessoas, as meninas, é verdade, né, Nara? Porque é muito mais fácil a gente julgar o outro pelo negativo do que ou na neutralidade ou positivo, porque a gente está condicionado a. É normal ser triste, né? A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas hoje, quando a gente dá um sorriso, você dá sorridente, é melhor rir do que eu chorar, né? Não? Eu acho. Então eu dou bom dia várias vezes à mesma pessoa, quando olha para minha cara já sabe, né? Dou bom dia mesmo, porque assim, o que eu quero, o que é que eu quero para mim? Eu emito, volta, gente, volta, sabe? Volta. Então, assim, é o praticar. Eu olho assim, Nara, lá vem Nara, segunda-feira no pique, e na quarta-feira, porque eu faço prática. E se eu não praticasse, eu não ia ser a Nara que eu sou hoje. Tá? A Nara lá atrás, a Nara não era assim. Eu também não quero lembrar como era a Nara antes. Não me... Tô bem hoje, e cada vez melhor, sabe? Então, assim, é isso que eu
que faz bem, é eu transformar a minha vida e ajudar a transformar a vida das outras pessoas, que se permitirem que entrarem. Fiquei até emocionada, gente. Bacana. Quem sabe faz ao vivo. Então, é isso. É uma construção, é desafiante, né? É o se colocar em desafio e saber que você merece. 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 Gente, fala aí alguma coisa. É muito, gente, é muito contagiante, né? Quando a gente, olha só que coisa linda, né? Na hora tá toda emocionada e feliz da vida. E que bom, né? Eu acho isso muito bacana, porque assim, a alegria e toda energia é contagiante, tá? Então a gente precisa ter essa consciência, por quê? Porque, assim, quando a gente já ouviu falar da lei da atração, o que, que é isso, né? É aquilo que a gente está emanando de dentro de nós. Todo pensamento, todo pensamento, ele gera uma emoção, tá? Uma consequência do pensamento é uma emoção, tá? Ele produz uma emoção. Existe a nossa biologia é incrível, né? Existe um mecanismo lá, a gente está trabalhando lá no nosso Insta nessa semana, as escalas vibracionais de Hawking. É muito legal você dar uma olhada nisso e pesquisar, porque cada emoção, cada situação emocional gera uma frequência, tá? Então, as frequências, elas são como níveis, né? Então, vamos supor, se a gente está numa frequência baixa, a gente está num nível energético mais baixo. E não tem jeito. A gente vai atrair pessoas que estão naquele nível energético para próximo de nós. A gente vai trocar com elas. Entendeu? A gente vai receber e dar o que está naquele nível energético. Não tem como. É como se fossem andares, né, de um prédio. Eu gosto de usar essa figura de linguagem para ficar clara. Então, tem o primeiro andar, vamos supor, numa empresa, vamos dar um exemplo de uma empresa. Ah, vou dar o Detran. Eu ia já dar um exemplo que não ia ser legal para esse momento. Mas, assim, um Detran, né, um prédio, um shopping. Ah, tem o shopping, que a gente faz tempo que não vai, né? Mas aí, tem a ala lá, que é da alimentação, não tem? Tem a ala que é da garagem, a ala da alimentação, tem a ala das compras, que são sapatos, roupas, e tem uma outra ala. Então, não adianta você querer comer um fast food na ala da garagem. Não tem como. Não adianta você querer estacionar o seu carro na ala da alimentação. Não tem como. Então, todo o universo ele tem uma organização, tudo por níveis. E o energético não sai disso, tá? Então, se você perceber a escala de Hawking que a gente postou, tem os níveis de emoção que estão muito baixos e tem os níveis de emoção muito altos. Essa semana a gente está trabalhando as frequências acima de 500 megahertz, que são amor, alegria e paz. Então, olha só, vamos falar a pessoa que ainda não tem essa emoção, essa sensação, né? Porque a pessoa está numa situação ainda fechada, triste, né? Aconteceu algumas coisas, o olhar dela está focado para situações que deixam ela triste, frustrada. Bem, como sair disso, né? Existem várias formas, tá? Existem formas mais tradicionais, né, de psicoterapias que são longas, processos longos, né, e que às vezes não traz uma transformação tão rápida. Existem práticas que a gente pode fazer no dia a dia que já vão nos transformando a nossa mente. Existe também a placa, né, que a gente consegue transformar muito rápido, mas a gente está falando mais das práticas. A placa, se você quiser experimentar, tem PRM coaches como nós que podemos fazer um atendimento, você vai experimentar na real o que é isso. Mas vamos falar, voltando às práticas. Por exemplo, gente, a Nara falou assim, poxa, eu realizei uma coisa hoje. Por que a gente não faz? A gente não foi treinado, tá? Mas aí tá aqui uma sugestão bacana. Pega um caderninho, pega um papel
e faz assim as suas conquistas mais recentes, né? Faz um inventário de coisas que você conseguiu fazer. Eu coloco assim tudo para mim é realização, sabe? Hoje ah, aconteceu, tem um tributo para pagar, tem uma coisa que ficou pendente, tem um negócio que enroscou e eu não quero fazer, e está difícil fazer. Eu coloco na minha planilha. Quando eu concluo aquilo, porque às vezes eu não gosto de fazer, ou é chato, eu vou postergar. Quando eu concluo aquilo, eu falei, uau, terminei. Isso para mim é uma realização. No fim do dia, é possível você colocar na agenda as pequenas realizações. E aí você olhar para você como assim, eu sou um realizador, porque olha, hoje eu me propus a fazer isso, eu consegui. E a gente vai aumentando esse poder de realização. Porque, assim, se você conseguiu uma coisa, você está saindo de um estado não muito favorável, já conseguiu celebrar a primeira coisa, no dia seguinte, o seu poder para isso já aumenta, né? E aí você já realizou mais duas coisas, depois três. Essa é uma prática, tá? E aí, Narinha, se você me permite, eu vou falar mais uma outra prática simples, tá? Para alegria, Deixa eu muito só legal. falar só uma coisa de Gláucia. E essa prática que a Gláucia falou, a cada dia você vai expandindo mais a sua mente para observar e ver isso, né? Quanto mais você foca e agradece, e você eleva essa prática, você vai enxergar outras, as pequenas. Uma flor bonita, uma árvore verde, sabe? Você acaba abrindo, expandindo a sua mente para isso. Sim, Isso. sim, sabe, quem tem família, sabe, se desafia nesse momento a fazer alguma coisa. Quer ver? Às vezes, um cumprimento. Escolhe um amigo, um familiar, alguém que você gosta muito e já manda no começo do dia, né? A gente faz troca entre nós, né, Nath? Olá, bom dia, que seu dia hoje seja mágico. Você já plantou uma semente boa em alguém. Essa semente, ela já passou, essa energia já passou por você. Então, você desejou um dia mágico para alguém, mas você já sentiu essa frequência passar por você. O seu dia possivelmente vai ser muito mágico. Então, uma outra prática muito bacana para alegria, tá? O nosso organismo, a nossa mente é tudo integrado, né? Nós temos o cérebro, que algumas pessoas dizem que é o centro da mente. Tem outras pessoas que dizem que a mente está distribuída no corpo inteiro. Não importa, mas ele é o centro do comando, né? Ele ali que comanda tudo no nosso corpo e capta tudo através dos nossos sentidos. Então, nós interagimos com o mundo através dos nossos sentidos. Só que o nosso cérebro, ele interpreta, né? Ele tem alguns registros passados, ele faz alguma interpretação, tá? Em geral, a gente foi muito treinado a ter interpretações negativas, tá? A maioria da população. Então, programar o nosso cérebro para ter uma interpretação positiva é nossa responsabilidade, tá? É a nossa escolha e a nossa responsabilidade. Mas, por exemplo, gente, dá um sorriso. Tá com você. Você não depende de ninguém. Claro, dá um sorriso, ó. Dá um sorriso. Essa ação, você pode, se você achar muito estranho, sorrir muito na frente de alguém da família, porque vão achar que você tá louco, fecha o quarto e começa a sorrir para você. Você, naturalmente, o seu cérebro, ele tem um condicionamento que o sorriso está ligado à alegria. Ele vai entender assim, nossa, está acontecendo alguma coisa boa por aqui. E ele já vai começar a produzir uma química cerebral, que é isso que afeta o nosso estado bioquímico do corpo. E eu vou falar que isso é tão curioso, porque um dia eu estava na rua e eu vi um motoqueiro, um motociclista, né? Com uma máscara. Não sei se vocês já viram uma máscara assim, com um sorrisão. Já viram isso? Aqui tinha um pessoal que entregava alimento que tinha assim essa máscara com sorrisão. E eu estava passando na rua distraída, foi a primeira vez que eu vi. Gente, quando eu vi aquilo, eu ri para essa pessoa como se ela fosse uma pessoa conhecida minha.
Eu comecei a rir e ele nem estava olhando para mim, porque ele estava dirigindo na direção dele, mas ele virou o rosto assim e eu comecei a rir. E eu me peguei naquela situação falando assim: olha o poder de um sorriso. Porque assim, é uma máscara, é um sorriso desenhado e eu mudei o meu estado, assim, sabe, emocional só por ver um sorriso. Então, dá para fazer diversas práticas. Ver um bebê sorrindo, puxa na internet, fica olhando para aquela imagem, imaginando que está interagindo. Pega a foto de alguém, ou sua mesmo, no momento que você está rindo muito, olha para aquela foto, elogia, admire o seu sorriso e pratique o sorriso como um instrumento para ajudar a ver essa alegria que está aí dentro, né? Está dentro da gente, né? Sim. Vamos fazer a prática do que a gente vai postar? Sim, você quer falar um pouquinho dessa prática? Da prática que a gente vai fazer? É. Qual é o conceito Tá. que está por trás dessa prática, Nara? Porque a gente falou assim, ó, da gratidão, né? Então vamos só resumir. A gente falou da prática da gratidão, olhar com gratidão para o que a gente tem, para o que a gente passou, vivenciou. A gente falou da prática de reforço positivo, né? Na verdade, de inventário positivo das coisas, da prática do sorriso. E agora uma frase, né, potencializadora, né? Uma frase fortalecedora que a gente pode fazer umas 3 vezes ao dia ou mais, tá bom? E aí explica assim um pouquinho para as pessoas entenderem o conceito dessa prática, né? Por que que a gente chama alguma coisa que está dentro da gente, né? Esse espírito criador. Fala aí pra gente. Tá. Então, essa prática, gente, a gente vai fazer a nossa conexão com o nosso eu, né? Deus, o Criador, que é aquilo que a gente não fala aqui de religião, a gente fala de nós, né? E a gente vai se conectar. Então, a gente vai acabar lendo essa frase, que pode ser no mínimo 3 vezes por dia, a gente vai estar se conectando, vai estar sintonizando, né? Com aquilo que a gente está falando, verbalizando, ou mentalmente, tá, gente? Pode ser mentalmente também. Porque você pode estar no meio de várias pessoas, você pega o printzinho da frase que vai estar no nosso Insta e fica repetindo para você. E depois você conta pra gente o que é que você sentiu depois de fazer essa prática, né? Compartilha com os amigos também, tá? É uma frase curta, que dá para você fazer rapidinho. Compartilha com as pessoas. Vamos semear sementinhas boas, espalhar sementinhas boas para que transforme a vida de alguém. De repente, essa frase você vai mandar para alguém que está esperando, está precisando de uma frase dessa. E você vai fazer com que a pessoa dê um sorriso, e aí você já transforma a química do corpo dessa pessoa. Então, junto com a gente, vamos semear essas sementinhas, espalhar, bota lá no aviãozinho, ó, gente, tem um coraçãozinho, tem uma bolinha que é comunidade, depois tem um aviãozinho. Aí você clica lá e vai mandando para várias pessoas. Espalha, vamos espalhar o bem, que faz bem. Uma coisa só antes da prática, que eu acho bem importante a gente falar, que é assim, gente, quem nunca passou por um momento, né, de escuridão, né, de parece que aquela nuvem negra e você não vê nada, a pessoa não vê nada acima daquilo, né? Então, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo, que mesmo quando está um temporal, uma nuvem negra, o sol continua existindo, a lua continua existindo. Então, quando a gente faz essa prática que a gente vai fazer agora, o que que a gente está fazendo? A gente está ultrapassando essa barreira dessa nuvem e buscando lá em cima enxergar esse sol que está lá, está por cima disso. Ou seja, está sempre disponível para todos nós todas essas frequências positivas, todas essas conexões com as coisas positivas. Às vezes a gente não está conseguindo enxergar, mas a gente pode acessar. Então, se a gente tiver essa convicção e a gente está passando para vocês isso que é possível, faz mesmo sem acreditar, né? Pratica, porque essa conexão vai acontecer, ela acontece se você acredita ou não, independe.
essa conexão acontecendo e você se percebendo a diferença do estado emocional, você vai falar, uau! E aí, perceba, tá? Que é essa prática que está te transformando. Porque tem gente que faz prática e não acredita e fala assim, ah, não, é coincidência que as coisas estão mudando, é coincidência. Ainda tem gente que tem essas dúvidas, vai, incrível. Mas assim, não importa se você está acreditando ou não. O importante é que você mude seu estado emocional, porque só a vida vai andar melhor. A vida nossa começa a andar melhor quando a gente está nessas frequências mais elevadas, tá bom? Então vamos fazer a prática, Nara? Eu leio, você repete ou você lê? Como você achar melhor? Como você quer fazer? Pode ler. Então Pode tá, ler que eu eu vou repito. lendo, olha só. A gente vai fazer a prática assim. Eu leio um trechinho, aí a Nara repete, vocês repetem com a Nara, tá? Eu vou dando a pausa para vocês repetirem. Depois a gente vai postar no Instagram, e aí vocês podem mentalmente ler, vocês podem falar, tá bom? Vocês podem enviar. A sugestão nossa é que faça 3 vezes cada prática, né? Toda vez que você for fazer, lê rapidinho 3 vezes, deixa no celular e eu acesso meus posts de vez em quando eu preciso, eu falo, ai, deixa eu puxar aquela frase de novo. E eu vou lá e pratico, né? Simples assim, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar. 1, 2, 3. O Espírito do Criador que habita em mim, O Espírito do Criador que habita em mim acessa e manifesta acessa e manifesta a frequência da alegria e felicidade a frequência da alegria e da felicidade na minha vida e na vida de todos ao meu redor. na minha vida e na vida de todos ao meu redor. Vamos fazer a segunda vez? O Espírito do Criador que habita em mim, O Espírito do Criador que habita em mim acessa e manifesta a frequência da alegria e felicidade acessa e manifesta a frequência da alegria e felicidade na minha vida e na vida de todos ao meu redor. na minha vida e na vida de todos ao meu redor. Terceira vez, o Espírito do Criador que habita em mim, O Espírito do Criador que habita em mim acessa e manifesta a frequência da alegria e felicidade acessa e manifesta a frequência da alegria e felicidade na minha vida e na vida de todos ao meu redor. na minha vida e na vida de todos ao meu redor. É isso, gente. Aí. Gente, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é tão importante, sabe? Quando a gente escolhe uma jornada, um destino, isso é muito importante, tá? Que todos, assim, que estão nesse caminho do autoconhecimento, da autotransformação, compreendam, tá? Porque a gente precisa praticar, na realidade, uma coisa chamada desapego, tá? Como eu falei que nós estamos em andares, né? As frequências estão em andares. Muitas vezes a gente escolhe estar na frequência da alegria, da paz, da realização, né? Do amor. Então a gente faz uma jornada, uma caminhada para alcançar aquele andar, né? Para chegar naquela frequência e compartilhar com pessoas naquela frequência. Mas muitas vezes as pessoas não conhecem pessoas que vibram naquela frequência. Então, novas pessoas vão ser atraídas. Lembra que a gente começa a vibrar, a gente começa a atrair outras relações. E precisa desapegar das relações que não são favoráveis a essa frequência. Nós precisamos abençoar essas pessoas e deixá-las na frequência que elas estão. Porque a gente não consegue levar para o destino que a gente quer todo mundo que está com a gente, né? Nem todo mundo escolhe isso. Então a gente precisa ter essa consciência, porque muitas pessoas deixam de fazer o caminho da evolução pessoal e da transformação, porque elas se apegam a quem elas estão, né? Por exemplo, pessoas que reclamam da vida, ou pessoas que, né, são ingratas, né? Então, de repente é isso que está na convivência, a pessoa fala, não quero mais isso, vou mudar a minha vida. Aí começa a mudar, e essas pessoas começam a se distanciar da pessoa. Nossa, por que essa pessoa está sumindo da minha vida? Aí você quer resgatá-la, né? Bem, é possível resgatar?
sim, é possível resgatar, mas tendo conhecimento, né? Ajudando ela e sabendo se ela quer ir junto para a jornada e fazer um convite. Olha, estou transformando minha vida, isso, aquilo, você quer também. Então, gente, isso é um ponto muito importante na jornada da autotransformação, né? Nara, eu não sei se você percebeu, muitas coisas vão se ajustando nas nossas relações quando a gente vai mudando, né? E com certeza, eu concordo plenamente. Então, gente, desapeguem, sabe? Construam novas relações. Você quer ir para um destino diferente, construa relações diferentes com pessoas daquele novo destino, tá? A gente precisa ter isso muito claro para a gente, senão a gente fica aonde estamos. Não conseguimos sair do lugar, tá bom? Tá Gente, bom, eu agradeço aqui a participação de todos. Obrigada, Glaucio, por mais uma live juntas. Nara Vamos querida, que muito bom, a gente está, esperamos aí ter contribuído com vocês, nessa compreensão. Estamos aqui para incentivar as práticas, né, qualquer que seja ela. Uma prática por dia, se sentir o resultado, pratica ela todo dia. Você vai sentir o nível de energia e a gente está aqui para apoiar, porque esse é o único caminho, gente. Esse é o único caminho da transformação. É praticando, né? é, Tá é bom? praticar. E muito Então, obrigada para todos vocês. Um dia maravilhoso, abençoado, leve, intenso. Eu gosto sempre de falar intenso, mas assim, ele pode ser leve, ele pode ser, né, intenso, na minha opinião, ele pode ser leve. E aí, o que é que vamos fazer de diferente para melhorar a nossa vida cada vez mais? Hoje é uma nova oportunidade que nós temos, sim, um dia né? maravilhoso e produtivo para todo mundo e que a alegria, né, comece a chegar no seu coraçãozinho e você possa ser fonte de alegria para as pessoas que estão precisando, que possamos começar a aumentar a frequência ao nosso redor, nas nossas cidades, no nosso planeta e no mundo. A gente precisa, né, contribuir com isso para que nós possamos usufruir disso também, tá bom? Beijo no coração de todos. Beijo, gente. Até a próxima live. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Vamos encerrar a live agora. Sumiam, sumiam, sumiam Beijo. com a gente.